Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cássia, boa noite, Vera. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou filho da Zilda e do Marco Antônio, terapeuta sistêmico, me formando em psicanálise e constelador familiar. E a proposta hoje minha e da Cássia é falarmos um pouquinho a respeito sobre o relacionamento a dois. E a Cássia tem muito mais prioridade do que eu para falar sobre o assunto. A Cássia é casada há mais de 20 anos, se eu não me engano. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as dinâmicas, sobre as relações, em especial da relação a dois de casal. Cássia, então eu vou deixar com que você fale também um pouquinho e se apresenta e você começa a falar o nosso papo da noite de hoje. Gratidão por mais um encontro. Boa noite, gratidão toda minha por estar aqui participando. A Alice está conosco também, a Vera, sejam bem-vindas. Depois aí vão estar contribuindo também conosco, né, dando a ideia de vocês, né. O Marcelo comentou comigo, né, que eu vou trazer melhores coisas, né, mas eu falei para ele, são tantas coisas que às vezes a gente pode até esquecer, né, porque são vários assuntos, assim, que entra, né, nessa dinâmica ali de casal, né. E quem não quer o seu par, né, quem que não quer estar com alguém, né, para conviver, para acordar suas manhãs, né, ter um relacionamento aí saudável, né. E nem sempre também é possível ter esse relacionamento saudável, porque a gente sabe que cada pessoa tem um jeito de ser, né, cada um traz a dinâmica, né, da sua família para estar, né, com o outro cônjuge. E às vezes é tão complicadinho, né, esse termos de até eles se ter esse equilíbrio, eles se harmonizarem, né, nessa convivência aí a 2, né. E eu atendo também clientes, né, na terapia de casal, e assim, as pessoas geralmente elas não querem estar junto com o parceiro, né, que eu faço online aí as terapias, não quer estar dividindo a mesma telinha, né. "Não, não, vou fazer, mas eu faço, né, um dia separado e o outro, né, faz no outro". Mas o relacionamento de casal, a terapia, a gente não é uma abordagem, assim, para um ficar, né, ruim com o outro, para ter brigas, para ter atritos, é ao contrário, né. A terapia de casal é para trazer esse equilíbrio que está faltando, para trazer essa restauração. Então o que que eu comento, né, olha, quem vem fazer terapia, né, vocês vão fazer individual, não fica falando para o outro, não fica dizendo o que que a gente está trabalhando, né. Tem pontos em comum que a gente vai trabalhar, mas não é para chegar no outro e dizer, né: "Nossa, tu falou isso de mim, tu falou aquilo de mim", então vai ser novamente vai trazer a briga que eles já estão ou a desarmonia em casa para terapia. E tá dando certo, né, o pessoal tá acolhendo bem aí a terapia de casal. Sou consteladora também, né, trabalho com várias abordagens, adoro aí estar, né, trabalhando e fazendo as coisas melhores, né. E a gente não pode esperar um milagre do relacionamento, né. Eu digo assim que o relacionamento é como uma plantinha, como uma sementinha, que todos os dias a gente tem que regar. Todos os dias a gente tem que ir lá e ver como que está, né. Porque se a gente não rega, se a gente não cuida, vai acontecer uma hora que não vai dar certo. Né, já por essas diferenças de opiniões. E é tão interessante também a gente trazer, né, para o relacionamento as nossas diferenças, mas eu também digo não em termos de briga, não em termos de cobrança, não dizer: "Ai, faça daquele jeito", ou, né, acontece desse jeito, porque cada um também é diferente, né, então tem que ser Hã, às vezes, sabe, tem que acontecer também que a outra pessoa faça de conta que não veja o que está acontecendo, né, porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, tudo ao pé da letra, porque a gente parece que só olha também o que o outro tem de negativo, né. A gente quando está num relacionamento, assim, há muito tempo, a gente não olha as coisas boas, que é diferente do namoro, né. O namoro não é tudo maravilhoso, é tudo, nossa, uma descontração, o coraçãozinho nosso, assim, pulsa, né, de alegria, quando vê a outra pessoa,
é tudo maravilhoso, porque é uma descoberta. E depois começam os atritos, os questionamentos, porque verem que são realmente pessoas diferentes, né. Então, tem que ter esse equilíbrio aí, essa dinâmica para ir acontecendo de forma equilibrada. Marcelo quer falar alguma coisa? Alice ou a Vera? Ai, você deu uma boa introdução trazendo várias coisas e quem só se desenvolve quem se envolve, ou seja, faz parte da vida humana as relações, a gente se relacionar o tempo inteiro. E isso acontece desde quando nossos pais se unem, que através desse encontro, de um ato sexual, a vida chega até nós. E não importa que tipo de relação, se foi um sexo esporádico, se foi um estupro, se foi um amor com menos amor, não importa. O tipo de sentimento que havia nesse encontro e dessa relação, a vida chega até a gente. E depois, a gente passa 9 meses com a nossa mãe, se relacionando ali com ela, no útero, no ventre. Por isso que o pensamento sistêmico vai dizer que quando nós temos alguma questão com a mãe, a gente não aprende a se relacionar com a vida, com o dinheiro, com as pessoas, porque a nossa primeira relação é com a mãe antes de nascer. A gente fica ali 9 meses dentro da barriga dela. Depois nascemos, essa mãe, se assim o desejar, nos apresenta ao pai, porque nós chegamos ao pai, aprendemos a nos relacionar com o pai quando a mãe nos apresenta a esse pai. E assim acontece toda uma dinâmica, a fase da nossa infância, pré-adolescência, adolescência e na vida adulta. E ali a gente vai aprendendo a se relacionar. Pensamento sistêmico vai dizer que quando nós não tomamos o amor do pai e da mãe, quando nós não nos aprendemos a se relacionar com eles, a gente chega para as relações muito fragmentadas, porque a gente vai projetar no outro aquilo que o nosso pai e que a nossa mãe não nos pôde dar. A gente projeta isso no companheiro. E dessas projeções acontecem as dificuldades que nós chamamos de emaranhamentos dentro dos relacionamentos, em relação ao outro. E você quer falar mais alguma coisa, Alice? A Vera? Oi, Alice, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Quer falar alguma coisa, Alice? Boa noite para vocês. Estava com saudade. Até que, enfim, deu hoje certo para estar aqui com vocês, né? E é muito bom esse tema, né? É um tema bem desafiador, né? Porque às vezes para a gente cuidar de uma pessoa já é desafiador, para cuidar de duas, que é um casal, é mais desafiador ainda, né? E eu li em algum livro do Bert Helling, ele falava assim, se você veio fazer terapia de casal, e cadê o marido, cadê a mulher? Tem que estar os dois, né? Então, geralmente é um dos dois que procura e é desafiador convencer o outro que precisa, né? Aí quando o outro não vai, não é uma terapia de casal, é individual. Então, e aí fica solitário o negócio. Então, se é casal, tem que estar os dois buscando juntos, né? E é um desafio grande, né? Para os terapeutas, principalmente, estar ajudando esse casal para ter a comunicação entre eles. Até porque quando um casal vai para qualquer trabalho terapêutico, em especial a constelação, eles têm que ter um assunto em comum do casal, dos dois. Quando a mulher vai para a constelação familiar, que só ela fala, e quando o constelador vira para o marido e fala assim, mas e você, qual é a sua questão? Não, eu vim aqui por causa dela, ela que me trouxe.
Aí você percebe que não é de casal. A mulher influenciou ou quer manipular o terapeuta. Eu passei por isso recentemente. Um casal veio me procurar. Nós temos uma certa amizade, não somos amigos de fato, são conhecidos. E ela falou assim: Eu quero fazer uma constelação de casal, mas eu já vou te falar logo de cara que eu quero que você fale para o fulano isso, 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 isso. Aí dali eu já percebi que ela, não, que ela queria me manipular, não era uma questão de casal, era uma questão dela. E aí eu fiquei tão assim, Alice e Cássia, que eu não fiz a constelação no primeiro momento. Eu fiz 3 meses depois. E é o que você está dizendo, fazer constelação de casal é um ato de coragem. Se é com constelação de grupo, eu falo, vocês são corajosos. Porque se os representantes de vocês, cada um for para um lado, eu não vou poder fazer nada. Então, é muito desafiador, assim. E das constelações, eu sou muito sincero, Cássia e Alice, que das 4 constelações de casal que eu fiz, os casais se separaram depois. Porque quando você faz uma constelação, você não volta a mesma pessoa para a relação. Porque você adultece quando você faz um trabalho como esse. E se o outro quiser continuar infantil, ele vai continuar e o outro vai embora, porque o outro, ele adulteceu, ele cresceu. E ele percebe que aquela relação não faz mais sentido e vai embora. Larga o outro. Então, você amplia o olhar, a percepção da própria relação e você muda mesmo. E a relação termina. Pelo menos as 4 constelações que eu fiz, os casais 3 meses depois se separaram. E não teve jeito. Porque um deles adulteceu e o outro não. Eu também tive experiências de fazer constelação, né? Principalmente a mulher que vem, né? E ela quer constelar a relação do casamento, né? Eu nunca fiz o casal, os dois juntos, mas aí você quer constelar a relação do casal. E os que eu fiz, que foi só da mulher, eles também se separaram. E geralmente a mulher, quando vem, elas vêm em busca de um milagre para o casamento dela. E como a terapia não é milagre, né? E aí eles que têm que resolver as questões, eles não conseguem resolver e acabam, pelo menos a pessoa decide o que ela quer, né? Que aí aparece as informações e elas vão tomando decisões, né? Agora, os clientes, as clientes que vieram com esse tema e apresentaram depois o marido para mim fazer a constelação dele, eu faço separado, né? E aí eles conseguiram se manter juntos, os dois cresceram juntos, né? Agora, quando é um só que busca, o casamento é muito, muito, muito desafiador. E parabéns, Cássia, você trabalhar esse tema. Boa noite, Verdade. Nádia, bem-vinda. Pode dar continuidade, Cássia. Eu estou nesse projeto e está sendo assim bem legal, porque a gente vê assim, né? Com certeza chega um com a demanda, né? E realmente, como vocês falaram, né? Às vezes o que atrapalha dos cônjuges não é o desafio do outro, não é o problema do outro, né? Então a terapeuta tem que ter muito joguinho de cintura, tem que, né, trabalhar e trazer isso para não dar atrito realmente entre eles, né? Tem que trabalhar de uma forma bem equilibrada. E a gente mesmo tem essa autorresponsabilidade da gente, né? Então, a gente sempre fala que o outro que é o culpado, que o relacionamento não tá legal porque o outro que tem, né? Que não tá fazendo o que a gente quer, de repente. Ah, porque eu gostaria que ele fosse diferente. Ah, porque tá faltando dinheiro. Então, são várias demandas, né, que trazem, inclusive até da sexualidade, né? Mas, assim, o que a gente tem que trazer também, essa abordagem, né, do relacionamento a dois, que também essa autorresponsabilidade é minha, né? Se eu estou nesse relacionamento, eu tenho também 50% aí de decisões, né? E eu também me colocar ou não neste relacionamento, como que eu quero, né? E não só cobrar o outro, né? Porque quando a gente fica também só no cobrar o outro, as coisas não acontecem, né? Porque a gente está na cobrança.
E se a gente deixar um pouco mais livre e eu ser no relacionamento como eu quero que se desenrole, né? Às vezes até é complicadinho eu me colocar como eu quero que se desenrole. Mas assim, imaginar que vai ser mesmo legal, né? Que vai ter um diálogo, que vai ter conversa. E eu até vendo vocês falarem aí da constelação de casal que vocês fazem juntos, eu ainda não fiz esse desafio, né? Eu atendo, mas eu atendo de forma terapêutica, né? Não na constelação. E quando a gente culpa o outro, então a gente está também se fazendo de vítima, né? Porque a gente fica esperando que o outro traga para nós as coisas, né? E a gente se colocar, né? Se posicionar nessa autorresponsabilidade, que vai fazer também uma diferença aí, né? Nessas terapias aí, nesses relacionamentos. É porque, para o pensamento sistêmico, a saúde das relações ela vai falar sobre equilíbrio de troca entre o dar e o receber. E quando um dos dois dão demais e recebem de menos, aí começam os conflitos nas relações. Como eu comecei dizendo, falando sobre de não tomar os pais por um exemplo. E eu projeto no meu companheiro um pai que eu não tive, eu tenho um problema. Tem um médico chamado Andrei Moreira, ele é homeopata e também é aconselhador familiar. Ele tem um livro interessante chamado Amor a Dois, que para quem quiser estar adquirindo esse livro, comprar. E ali ele traz umas percepções importantes falando sobre a relação de casal. Então ele vai falar que todos nós em algum momento, e os gregos eles vão conseguir explicar isso melhor, que nem todos nós estamos em porneia. Porneia é uma palavra grega que se originou-se a palavra pornô. Porneia é tudo aquilo que a gente consome do outro. Quando eu estou no amor porneia, eu só olho para o meu umbigo, eu só olho para aquilo que me satisfaz e para aquilo que me dá prazer naquele momento. E isso a gente aprende desde recém-nascido, desde a infância, porque nós bebezinhos a gente chora e a mãe vem, nos amamenta, nos dá o alimento, mas em nenhum momento a gente pergunta para essa mãe, e nós vamos agir como bebê mesmo, tipo assim, mãe, olha, na hora que você descansar aí você volta aqui para me dar mamar, tá certo? E às vezes, não, a criança ela chora, a mãe vai lá e dá o que mamar. Então, a gente já cresce já condicionado a isso, com que as pessoas vão estar prontas a fazer aquilo que a gente quer, e na hora que a gente quer. E a relação porneia, ela é uma relação de poder, que é o que Jung vai falar, né? Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, né? Esse amor porneia também está no controle, né? Toda pessoa ciumenta, ela está nesse amor porneia, em querer controlar a vida do outro. Para quem que você conversou, para onde que você vai, o que que você está fazendo, fala comigo e liga toda hora, sabe? Esse controle excessivo. E a gente leva para as relações a dois o que a gente vivenciou de infância, na nossa própria história. Se eu cresço num sistema familiar onde eu só fui cuidada só pela minha mãe, e desde pequenininha eu escuto da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, que homem não presta, que homem não vale nada, que não é bom o casamentos e tantas outras bobagens que a gente ouve, aquela pessoa ela vai crescer odiando os homens. Porque ela vai se tornar também uma mulher controladora, ou seja, então toda relação que eu entrar, se esse companheiro não fazer aquilo que eu quiser, esse relacionamento para mim não serve. Esse companheiro para mim não dá. Porque a gente parte para dois extremos, né? Ou a gente fica muito submisso demais, ou a gente fica muito autoritário demais dentro das relações. E isso já condicionado do nosso próprio pai e da nossa própria mãe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nádia, quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisinha? Bem-vinda e boa noite. Se você puder abrir o áudio e falar. Oi, boa noite. Hoje eu vou só ouvir, tá? Que Fica ótimo. Tá bom. fica bem quietinha. Quer falar alguma coisa, Alice? Não, eu quero ouvir também mais um pouco.
E depois tem uma outra forma de amor que é o amor eros, né? Que é aquele amor erótico. É por isso que quando o erotismo acaba numa relação, essa relação vira qualquer relação, menos relação de casal. Porque a sexualidade ela faz parte do relacionamento. Porque a sexualidade, o sexo ele é intimidade. E para o pensamento sistêmico, você teve um sexo esporádico ali, você transou com alguém em relação, mesmo que você não assuma ela, mesmo que só foi só uma vez, mesmo que é escondido, fez sexo é intimidade, é vínculo. Olha o quão poderoso é isso, né? A gente se perceber, né, o quanto que a gente vivenciamos as nossas relações o que a gente está buscando no outro, e é o que a gente vê hoje. Para quem consegue hoje ficar 2 anos casados, é equivalente a 20. Porque no mundo que é onde que o sexo é tão fácil, onde as pessoas não querem compromisso, aonde que, né, que é esse amor por né, é mesmo escarado, descancarado, assim, né? Eu quero te consumir agora, é só uma noite, acabou. Eu quero um sexo sem compromisso e tá tudo bem, cada um vive da maneira que quer. Então, para quem sobrevive hoje numa relação no mínimo de 2 anos, já está já com algum ganho já equivalente a 20. E a sexualidade, ela faz parte da relação. Porque quando um casal, ou homem ou mulher, projeta no companheiro ali um pai, uma mãe, um irmão que não teve, um irmão mais velho, ou qualquer outra coisa, que ela não consiga reconhecer aquele companheiro como homem, a primeira coisa que acaba na relação é o sexo. E vem essa demanda, porque aqui eu estou conversando com terapeutas hoje, eu não sei se vocês também têm essa demanda, mas às vezes quando eu faço terapia com algumas mulheres que vêm com uma queixa, falando sobre a questão de relacionamento, a primeira coisa que acabou é o sexo. Aí quando você vai para a constelação que você olha no campo, ela tá lá assumindo o papel da mãe dele. É por isso que acabou o sexo. E a gente não faz sexo com a mãe. Aí a gente abre brechas, né? Porque daí vem um dos companheiros traz uma terceira pessoa para a relação, que no caso é um amante, e todas as outras dinâmicas que acontecem dentro de uma relação. Quando se perde o erotismo, o respeito, a admiração pelo outro. O outro tirar a roupa na sua frente e você ainda amar aquela pessoa. Você sentir amor por ela, ter desejo. Enquanto no porneia eu só olho só para o meu umbigo, no Eros eu consigo compartilhar, há uma troca, ainda que seja sexual. Então tá, então já que eu vou gozar, então eu vou esperar você gozar primeiro, ou algo assim. Então há uma troca no outro. Aonde que no porneia já não tem. Cássia, quer falar mais alguma coisinha? Ou alguma de vocês? Eu tenho uns pensamentos aqui, acabei, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, eu gosto de trabalhar também empoderamento das mulheres, né? Que para trazer novamente essa autoestima delas, né? Porque aí, como você falou, né? De repente elas se deixam, não se arrumam mais, algumas trabalham em casa com home office, né? Outras aí com atendimentos mesmo, né? Pela internet, né? E esquecem também de se arrumar, estar apresentável, né? Para o relacionamento. E quando começa realmente essas brigas, né? Porque ela vai estar desleixada, ela não vai estar cuidando dela. E é importante se trabalhar isso também, né? Estar bem arrumada. Eu sei que nem sempre é possível, né? Porque também a gente tem as fazeres, mas à medida do possível estar, né? Pintando as unhas, estar se maquiando, estar com uma roupa mais apresentável, né? Procurar o marido, né? Sexualmente aí falando, né? Uma vez por semana que eu coloco aí, né? Para os meus clientes, pelo menos uma vez por semana, né? Então, assim, porque são escolhas nossas, né? Então, se tem pessoas que querem ainda continuar o casamento, porque a terapia é para quem realmente também quer continuar o casamento, né? Então, ela investir nessa relação, né? Investir novamente nesse tempo de valores, né? Dos dois juntos, né? Eu gosto muito de fazer a pergunta, né? O que motivaram vocês a ficarem juntos no início, né? O que motivou? Qual foi a chama, qual foi a admiração, qual foi a parceria, o que vocês se alinharam para estar juntos, né? E às vezes isso, de tempos atrás, pode ter deixado, né? Com os vários afazeres aí, com as situações que estavam ocorrendo,
onde que está essa admiração novamente, né? Porque a gente tem que ter essa admiração do companheiro também, né? A gente tem que ter incentivo para eles, né? E eles conosco também, né? Incentivar a fazer os nossos objetivos, eles também, né? Planejar. Isso não quer dizer que a gente não precisa ter a nossa individualidade, assim como eles, né? Eu acho bem interessante também, né? Mas com autorresponsabilidade, né? É casado e não é mais solteiro, né? Colocar esse ponto também, né? Então, saber onde vai sair, saber com quem vai estar, né? Saber se vai tomar um cafezinho com as amigas, né? Se vai ao shopping, né? Mas coisas de adulto, né? E não coisas de solteiro que não cabe mais, né? Sim. O amor é o sentimento mais sofisticado que tem. E a gente só pode sentir amor por nós e sentir amor por alguém quando nós temos duas coisas, a admiração pelo outro e o respeito. Porque falar eu te amo é fácil, mas esse eu te amo, ele está condicionado ao quê? Quando eu digo para você eu te amo, ele tá relacionado ao quê? Eu te respeito, eu te admiro, eu te aceito você do jeito que você é, ou é um eu te amo que eu não vivo sem você, se você me largar eu me mato, eu sem você a minha vida não tem sentido nenhum, etc. Ou também tem aqueles, né, que eu te amo, mas eu te amo abusando de você, não te respeitando, te agredindo às vezes fisicamente, verbalmente e às vezes até tirando a própria vida do companheiro, que é o que a gente vê nos casos de feminicídio. Quando a companheira resolve largar daquele marido, aquele marido indignado porque aquela companheira foi embora, ele vai lá e mata a companheira. E para ele, para o sentimento dele ou dentro da cabeça dele, ele vai falar que aquilo é amor. Então, que tipo de amor que nós estamos falando? O que falta em mim que eu tenho que projetar no outro? Como que eu faço o que o outro tenha que fazer por mim? Vamos olhar para a minha história, olhar para a nossa própria história e ver ainda o que me falta. Porque é o que a gente estava falando, né? A Nádia estava, que na sexta-feira eu fiz uma palestra falando sobre suicídio. Eu ia fazer uma constelação na sexta-feira, por ser dia 1º de setembro, eu fiz uma palestra falando sobre a prevenção do suicídio. E é o que eu estava dizendo. A mulher está com depressão há 10 anos, tomando remédio antidepressivo, e a causa da depressão delas, uma delas é o marido, mas eu ainda prefiro continuar com ele, estar nessa relação adoecida, eu prefiro tomar remédio do que largar dele. Então, que amor é esse? De que amor que nós estamos falando? E então, para o pensamento sistêmico, uma relação saudável, ela começa quando nós tomamos os nossos pais, quando nós olhamos para a história, quando nós temos gratidão por quem nos deu a vida, porque a vida chegou até nós através deles. Simples assim, não importa que tipo de pai que eu tive. Porque quando eu estou feliz com a minha história de origem, eu estou feliz no meu relacionamento, porque nada vai me faltar. Eu não vou projetar no outro um pai ou uma mãe que não me deu nada, ou que eu acho que não me deu. Quando eu estou feliz com a minha história, quando eu posso tomar aquilo que é possível da minha história e fazer as pazes com ela. Uma outra coisa, se eu arrumei uma segunda questão é nos meus relacionamentos anteriores, se eu estou com alguém atual, que eu dê um lugar no meu coração aos meus antigos companheiros, ex-companheiros. O Bert Hellinger não vai falar sobre ex, né? Ele vai falar o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor, o quarto amor, porque nós, como seres humanos, nós somos capazes de amar inúmeras vezes. E porque se eu tive uma decepção amorosa, e de repente eu estou muito mal resolvido emocionalmente e psiquicamente com aquela pessoa que eu acho que me fez algum mal, eu levo para as relações futuras a mesma dinâmica. Eu não consegui perdoar a traição do meu primeiro namorado, eu odeio ele. As minhas próximas relações ficam uma tendência em aberto
de eu atrair companheiros para minha vida que vão me trair também, que vão fazer a mesma coisa. Mas ao contrário também é verdadeiro, porque uma vez que alguém me fez sofrer, eu faço os outros sofrerem também. Que é o que eu escuto muito, é o que eu escuto muitas vezes de homens que estão solteiros. Ah, eu me apaixonei por uma mulher, essa mulher não foi tão legal para mim, agora eu não sou fiel a ninguém, agora eu traio todo mundo. É dar um lugar no coração para os antigos companheiros. Honrar todos eles, principalmente se eu fui casado, por um exemplo, ou se eu vivi muitos anos com ele, porque para o pensamento sistêmico, o casamento, um papel assinado, ele é importante, porque na hora de se separar, o casal pensa duas vezes se separar. É diferente daqueles que só juntaram os panos e estão ali vivendo, a relação não dá certo, eles pegam e eles vão embora. Quando se é casado, é diferente, é uma outra dinâmica. Porque o papel do casamento, seja ele, né, que é no civil ou no religioso, tem um peso. É difícil de se separar às vezes, ainda que se deseje. Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí, Cássia, Alice, Nádia. Mais uma vez eu faço o convite a falar, apesar que elas falaram que só queriam conversar, porque a Alice também é casada, eu só não sei quantos anos, mas ela tem uma relação, e a Nádia também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Eu sou casada, estou no segundo casamento, né? Eu não vou falar da minha vida, mas assim, eu queria só acrescentar um parêntese, né? Quando você falou, Marcelo, sobre a relação com a mãe, né? Muitos casamentos às vezes se terminam porque a relação com a mãe não foi bem resolvida desde a infância. E aí, abrindo um parêntese, tem também os gêmeos evanescentes e os gêmeos sobreviventes, né? Que esses casos de gêmeos, que não sei se algumas pessoas vão assistir depois o vídeo, né? Melhor explicar o que que é esses gêmeos sobreviventes, é que eles gerou duas crianças no barriga da mãe, né? E um dos gêmeos foi expelido naturalmente pelo organismo da mulher, né? E sobreviveu um. Então, cientificamente, né, eu já assisti muito vídeo sobre isso, estudei a respeito desses casos, e porque inclusive eu sou gêmeas, né? E é um sentimento que você não consegue explicar, né? Você fica buscando, 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 e muitas vezes o relacionamento de casais acaba terminando como irmãos, porque a busca desses gêmeos é buscar o seu irmão, né? Que ele perdeu lá na gestação. E aí é muito complicado de um terapeuta conseguir enxergar e ter o entendimento sobre esses casos, né? E, e aí eu mesmo, uma primeira vez que eu ouvi, falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Aí fui estudar a respeito, fui fazer o teste, porque tem os testes para fazer. E realmente tudo que eu sentia encaixou, né, com esses gêmeos. E depois que eu fiz a constelação, e eu descobri tudo isso. E eu tenho casos de clientes também que já passaram por isso, que vem buscar e fala, meu casamento parece que nós somos dois irmãos, né? Aí você vai investigar, né? Para ver se realmente tem alguma coisa a ver com gêmeos ou se é realmente problemas com a mãe, igual o Marcelo falou, e a Cássia também falou algumas coisas. E é investigação, né, para buscar sobre isso. Então, às vezes acontece também, né, de casamentos acabarem como os dois irmãos, até convivem juntos como irmãos e não querem se separar, mas continuam naquela vida, mas provavelmente, às vezes, é porque são gêmeos. E aí tem que fazer a investigação. É só um parêntese que Não, existem sim, outras perfeito. possibilidades, né? É, Só e, essa que você e falou. quando você traz essa questão dos gêmeos evanescentes, é um trabalho que fica muito, muito visível e claro num trabalho de constelação.
Isso aparece na constelação. Ontem eu estava tendo uma supervisão com meu mentor e a cliente que estava com a gente hoje, olha só a história, Cássia, Alice e Nádia. Era uma mulher que a mãe morreu no parto, ela tinha um irmão gêmeo, o pai, sem saber o que fazer com aqueles 2 filhos, jogou os 2 para adoção. Ela não tem notícias desse irmão, nunca teve contato com esse pai, e a queixa dela, para a constelação que ela foi olhar, que ela sentia um vazio profundo. E, e, e ela traz esse vazio tudo, e na dinâmica em si, resumindo, né, da constelação, ficou claro que não só o vazio, mas ela se sabotava na vida, o dinheiro, a profissões, as relações, porque por conta dessa questão do irmão, que é o que você está trazendo. Isso ficou claro na constelação. Um aborto numa relação de casal, quando esse aborto ele é muito mal resolvido, a questão do aborto causa a separação de muitos casais também. Quando esse aborto ele não é visto, quando esse aborto ele foi provocado por ambos, o aborto também é uma das causas de separação de casal, por um exemplo, quando o aborto na relação. A gente consegue também ver isso também em dinâmicas de constelação familiar. Então, é essa questão que você traz também, porque às vezes, questão de gêmeos, se um daqueles não pôde vir e eu nasci, a gente entra num sentimento de culpa tão inconsciente. Então, ok, então já que você não viveu, eu não me dou o direito de viver também. Aí você passa a sabotar o dinheiro, as profissões, as relações, por conta daquele irmão que não veio. E não importa, né, se ele nasceu ou não, né, que é essa coisa que você está trazendo dos gêmeos evanescentes, mas há um emaranhamento também. Quer falar, Cássia ou Nádia? Cássia? Bom, vou prosseguir então, né? Como assim a gente encontrar, então, um relacionamento saudável, né? Já que nós somos casados, né? Nós não vamos procurar mais, por enquanto, ninguém, né? A gente tem aí o cônjuge da gente. Mas as pessoas que vão assistir, de repente, são solteiras, né? Então, como encontrar essas pessoas, né? Você vai em lugares, né? Você vai frequentar lugares mais ou menos que você gosta, né? Então, de repente, pode ter alguém ali que você se interesse, né? Que você sonha mais ou menos em ser a pessoa aí para ser seu companheiro, né? Seu parceiro. Eu gosto muito de fazer uma listinha também das qualidades da pessoa, né? Só que assim, né? A gente pode fazer a listinha, só que a gente vai colocar muitos pontos ali, muitos objetivos que a gente quer, né? Então a gente vai escolher 3 daquele ali, né? Porque a gente vai querer muita coisa, né? Então 3 é o suficiente para a gente querer do outro, né? Que seja compatível, digamos assim, né? Porque são pessoas, né? Cada um é diferente. E desses 3, né? A gente pode trabalhar com esses ali, né? Essas qualidades. E se imaginar, né? Com as pessoas aí solteiras. Será que você namoraria você mesma? Né? Será que você se relacionaria com você mesma? Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa, né, alta astral, você é uma pessoa maravilhosa, né? Como que você é? Ou é uma pessoa mais fechada, ou é uma pessoa mais muito negativa, pensando que nada vai dar certo. Então, assim, se avalie para quem você também quer trazer ao seu lado, né? Porque geralmente a gente também vem alguém para o nosso lado que é o oposto nosso, né? Então vem para nos preencher, na verdade, né? Para nos completar, para ser mesmo a nossa outra metade, né? E esse completar não no sentido ali que o Marcelo falou, né? E Alice, de completar e de ser aquela pessoa e representar meu pai ou representar minha mãe, mas completar de forma assim, sabe, ser assim mesmo um companheiro, né? Que um tem uma ideia, o outro vai completar, vai ajudar, né? Nesse sentido, vai motivar.
isso que a Cássia também trouxe, tem uma outra questão também, que se eu estou num relacionamento com o meu marido ou com a minha mulher, nós aceitamos, entramos no sistema do outro, porque quando eu estou me relacionando com meu namorado, com meu noivo, principalmente se ele é marido, o sistema dele vem junto com ele. Porque a partir do momento que eu amo meu marido, mas eu não gosto da mãe, eu não gosto do pai, eu não gosto dos irmãos, eu afasto esse marido da família dele, há um arranhamento, há um problema. Que num primeiro momento não pode acontecer nada, vocês se dão até bem, mas nos anos seguintes que virão, esse marido, por lealdade ao sistema dele, vai, por lealdade, por amor, ainda que cego e adoecido, vai passar a entrar em conflito com você. E por que que acontece isso? Porque muitas das vezes também a gente está muito mal resolvido com a nossa própria história. Se eu tenho um problema com a minha sogra, possa ser, em alguns casos, que não é regra, se eu tenho uma relação muito conflituosa com a minha mãe, eu vou ter uma sogra muito parecida, porque a gente acaba atraindo isso para a vida da gente. A gente acaba atraindo pessoas com aquele mesmo comportamento, muitas das vezes parecidos com o do nosso pai e da nossa mãe, para a gente resolver, acolher, aceitar, se trabalhar. As pessoas, elas sempre estarão a serviço, tanto para o bem e para o mal também. Então, se eu não respeito o sistema do meu companheiro, há um problema, há um emaranhamento dos grandes. Quando esse meu companheiro tem filhos de outro casamento, os filhos chegaram primeiro. No pensamento sistêmico, temos a lei da hierarquia. Os que vêm antes precedem os que vêm depois. Se eu não consigo respeitar, olhar para a história antiga do meu companheiro, da minha companheira, a minha relação ela tende ao fracasso. Quando a gente não tem essa compreensão de olhar para os que vieram antes. Então, quando nós estamos dentro de uma relação, nós também acolhemos o sistema do nosso companheiro. É um exercício, porque ele não vem sozinho. Aí aonde que nós entra no amor-filia, né? Porque o amor-filia respeita e vê o outro. No amor-filia, a gente consegue equilibrar esse o dar e o tomar o tempo inteiro. A gente sempre está trocando e recebendo. Porque às vezes as pessoas elas estão numa relação que o marido já fala logo de cara, né? Olha, se você tiver tal religião e se eu não gostar, se você não largar dela, a gente não casa. Ou se ainda casa, no casamento vira um problema, porque geralmente a mulher ou até o próprio companheiro sai daquela religião em nome da relação. Isso é falta de respeito. Quando eu não consigo respeitar a fé do meu companheiro, quando eu não consigo respeitar o espaço dele, a gente cria uma dificuldade dentro da relação. A gente fica só no porneia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque e é o que a gente traz dos pais. Porque se eu tive pais ausentes que não me deram afeto, respeito e consideração, eu vou infernizar a vida do meu companheiro o tempo inteiro, porque a todo momento ele vai ter que provar o amor dele por mim, renunciando a próprias coisas, os amigos, a profissão que eu não gosto, ou a religião, se afastando da ex-mulher e dos filhos, porque para quem tem ex-mulher, ainda que não tenha uma relação sexual, mas há ali um vínculo de uma relação, porque aquela mulher é mãe dos filhos dele. E quando eu não aceito essa ex-mulher e nem os filhos, a gente traz para a relação um problema, uma dificuldade. Alguém quer falar alguma coisa? Cássia, Alice ou Nádia? Fala aí, Cássia. Não só eu falo. Vou trazer, então, as 5 linguagens do amor, né? E cada Perfeito. pessoa também tem o seu jeitinho aí de sentir, né? Esse amor, né? Tem pessoas que sentem, então, por palavras,
positivas de afirmações, né? Que o outro esteja, né, falando coisas de carinho, de respeito, né? Para a pessoa não se sentir triste, né? Para encorajar, de repente, fazer alguma coisa, né? Então, alguns gostam de receber nessas palavras positivas de afirmações, né? Ô, Cássia, e Muitos quando gostam. acontece de eu querer ouvir do meu companheiro palavras bonitas e o companheiro não fala? Se coloque no lugar, foi o que eu falei, né? E eu trabalho com isso. Se coloque no lugar. Você quer receber palavras de carinho, de amor? Comece oferecendo. Você tem que oferecer para receber, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. O que que você quer receber no seu relacionamento? Você tem que se doar para poder receber. Daí entra ali o dar e receber, né? Não adianta a gente só querer, daí ficar talvez aí numa uma imaturidade, né, infantilizada, né, como você falou que ele daí já vai querer uma criação de pai e mãe, né, que não deu aquilo, que não falou, né, então a gente tem que dar, né, se doar para a gente estar recebendo. Respondi Tá ou vendo? ficou Mas, alguma não, dúvida? mas uma dica, porque às vezes alguém pode estar assistindo ou vai assistir essa gravação e que tem esse tipo de comportamento de esperar do outro o tempo inteiro que o outro fale eu te amo, que o outro fale qualquer outra coisa, e a gente só dá aquilo que a gente tem. Às vezes, que é o que você vai falar agora, sobre as 5 linguagens do amor, ou seja, cada um de nós tem uma linguagem de expressar sentimento. De repente, o meu companheiro não fala, mas esse eu te amo dele que não sai verbalmente, mas ele faz em atitudes. Mas eu não tenho essa compreensão. E eu acho que o meu marido não me ama. Aí é onde começam os conflitos. Eu não consigo ter essa abertura e poder perceber que ele me ama de uma outra maneira, que não é falando. É nesse ponto Exatamente. Aham, que eu quis, exatamente. Se ele não vai para falar, se que. alguma coisa bloqueia ele, que ele não consegue falar, né, ou de repente é você, ou ele fala e você não sabe como responder, não responde, né? Eu sugiro então que comece a dizer, ou se é muito difícil, porque às vezes tem pessoas que é difícil, né? Porque elas também não receberam lá de infância isso, né? Então elas podem trocar as palavras, né? De repente, se alguém, dos parceiros, né, diz, eu te amo, você pode responder, né? Ah, você é meu príncipe, você é minha princesa, né? Você é minha vida. Então, use outras palavras para responder, né? Se é difícil dizer, né, eu te amo também, né, eu te amo, use outras palavras que outra pessoa também vai entender, né? E Uhum. tenha os gestos, né? Realmente aí tem os gestos, tem as posturas aí, né, de fazer, né? Porque às vezes outras pessoas vão sentir também essa linguagem do amor de receber presentes, né? Em datas especiais, em não esquecer uma data romântica, de aniversário, de encontro, né? Do primeiro beijo, de que saíram juntos, né? Eu, pelo menos, coloco umas 10 datas aí durante o ano, né? Né? Então é uma forma, assim, também de ganhar o mimo, né? O presente, um dizer eu te amo. Outra forma é a qualidade de tempo. Né, a gente fala tanto também nas lives, né, deixar o celular de lado, não estar com o celular 24 horas, né, dar esse tempo, dar essa atenção para o outro, né, saber ouvir, saber escutar o outro, quando o outro chega do trabalho, isso até é uma tarefinha diária, né, também pode ser feito, né, né, vamos supor, né, eu trabalho em casa, o marido vai chegar, eu já não vou pegar o celular, eu vou esperar ele chegar, ele contar as novidades, ele fala o que aconteceu ali durante o dia dele, durante o trabalho, então, né, fica ali 1 hora sem pegar o celular ou meia hora, né, mas é uma coisa que pode ser feita pelos 2, né. Eu posso Outra só coisa fazer um complemento nessa questão que você trouxe da qualidade do tempo? Uma das coisas que emaranha casal também, prioridade é o casal. O casal vem em primeiro lugar e depois os filhos, para quem os tem. E tem casais que fazem ao contrário. O filho nasce, aquele filho ganha o lugar do marido, porque a mulher, a mãe, fica todo o tempo dela é voltada para a manutenção de cuidado daquela criança. O pai, o que ele vai fazer muitas das vezes? Para a própria manutenção da família, para que não falte nada,
ele vai arrumar 2, 3 serviços. E tanto a mulher quanto o marido, eles ficam indisponíveis. Todo casal tem que arrumar um tempo para si. Viajar junto, partilhar de coisas a dois, não é levar menino, levar criança. Tem os momentos de estarem com os filhos, mas a manutenção que nem, né? O casal, ele tem algumas atitudes individuais. Ok, isso é válido. A individualidade de um do outro, isso tem que ser respeitado. Mas a manutenção da relação é dos dois. Então, essa qualidade de tempo, o casal tem que ter momentos a dois, sem filho, sem pai, sem mãe, sem nada. Tem que ter essa manutenção do casal. Porque quando isso se perde, um casal saudável, filhos saudáveis. Uma relação disfuncional e adoecida, relação com os filhos também adoecidas. É uma dinâmica. Só para complementar isso que você trouxe. Então é bom investir no outro, no tempo do outro, que é isso que você trouxe. Perguntar como que foi o seu dia, como que você está, você quer conversar, vamos fazer tal coisa, vamos pegar um final de semana e estar juntos, ainda que seja para ir no cinema, no McDonald's, sentar na praça que tem em frente à sua casa, do outro lado da rua. Mas tenha um momento a dois com o seu companheiro. Prontinho, Cássio. O outro seria, né, a linguagem do amor, o toque físico, né? Tá abraçando, tá olhando nos olhos da outra pessoa, né? Dar um beijinho, né? Uma bitoca, né? Quando vai sair, quando chegou, né? São coisas assim que a gente pode estar fazendo, né? E se torna Sabe o que eu depois fico me assim. perguntando? Essa questão do toque físico, para quem é sinestésico, é legal, como eu. Eu sou muito sinestésico. Eu gosto de toque, de. Se você tem um companheiro que não é sinestésico, há um problema. E às vezes é o que eu percebo em alguns casais de amigos, que daí a mulher chega, aí o marido é mais carinhoso, sinestésico, quer dar um beijinho, ai, sai daqui. Não me aperta, não, não me abraça, não, ai, me larga. Então tem pessoas que não gostam do toque, né? E dentro disso, o que você tá trazendo, ainda que você não ache tão bacana, mas se o outro vier, acolha. É o modo, é o canal de comunicação dele que ele está querendo dizer e expressar que te ama, que é isso que a Cássia está trazendo. É isso. Ou assim, né? O casal também se conhece, né? De repente você sabe que o outro não gosta, vai evitar, né? Vai ter outras maneiras É, também também. de estar trazendo, né? Esse carinho, esse aconchego, né? De repente parar mesmo e ouvir, escutar o que ele tem, a outra pessoa tem para falar, né? Ô, E Cássia, a e outra, todas né? essas 5 linguagens que você está trazendo, e tudo que está por detrás delas, é uma criança interior machucada, que é o famoso a criança ferida. E a gente pode falar muito rapidamente um pouquinho sobre isso. Pode continuar, Cássia, Né? desculpa. E é É porque o justamente tempo isso, que né? você fala, para mim parece que você está parada, assim, eu entro e você ainda está falando, mas o retorno para mim vem atrasado. Aí dá a impressão que eu Então, corto. tá. Desculpa. E as formas de servir, né? De repente ali também que foi colocado, né? De repente ficar também olhando as crianças por um tempo, deixar a esposa ir no salão, pintar as unhas, arrumar o cabelo, né? Ter essa qualidade também com os filhos, né? Porque filhos a gente tem que cuidar, né? A mulher e o marido, enquanto eles são pequenos, né? Você tem que dar atenção enquanto são pequenos. Depois que eles crescem, né? São adultos, a gente sabe que o trabalho maior é da mulher, porque geralmente elas que estão em casa, mas tem muitos casais também que é o contrário, né? O homem fica em casa, trabalha pela internet, né? Então cuida dos filhos também. E ter essa forma aí de servir, olhando os filhos, né? De uma maneira que seja, né, combinada, que seja legal, que seja valorizada, né? A mulher vai sentir bem gratificante, né? Em o homem, né? E fazer lá a mamadeira do filhinho, e trocar as fraldinhas, né? E que vai motivá-la também, né? Porque o filho foi dos dois, né? Então é bem Claro, interessante isso. é onde que a gente entra na lei de equilíbrio de troca. Ainda que eu faça um pouquinho a mais dentro da relação, o outro tem que compensar de alguma forma. Porque quando o outro ele não compensa, ou um exemplo, né? Se a gente dá muito na relação a dois, a gente gospe o outro para fora da relação.
porque o outro inconscientemente, ele não tendo como compensar aquilo que ele recebe, é uma dinâmica, ele vai embora da relação. Então, isso que você está trazendo é equilíbrio. Se eu tô, se eu tô com um filho pequeno, se você puder pelo menos lavar a louça para essa mulher, já ajuda. Se você puder ajudar a fazer. E hoje os homens estão muito tá com muita mais abertura para isso, né, Cássia? Porque antigamente homem não lavava um prato, não sabia fazer um arroz e nem fritar um ovo. Hoje as coisas estão mudando. Eu acredito e percebo que os homens estão mais participativos dentro da tarefa de casa, porque é uma mulher que também trabalha, que tem filho pequeno, aí chega em casa, tem que cuidar de casa, cuidar do filho, cuidar das suas próprias necessidades, ainda chegar à noite fazer sexo com o marido é muita coisa. Aí quando essa mulher está cansada, o marido acha que essa mulher está indisponível, porque ela ainda tem que, né, ainda tem que fazer sexo, dar atenção para ele, tem todo um processo. E quando os dois fazem, os dois ficam aliviados e tem ali um momentinho a mais a dois. Quando a casa está em ordem, está organizada, os filhos cuidados, aí tem essa manutenção de um cuidado de um com o outro. Então vale a pena, né, ajudar o companheiro ou a companheira seja em trabalho doméstico, ou que essa mulher trabalhe em casa, faça alguma coisa, esse marido, enfim. Mas há de haver uma troca. Gente, relacionamento que não tem troca não vai para frente. O relacionamento é fadado ao fracasso. E depois não adianta chorar. Falar assim, que pelo menos é o que eu mais escuto, né? E vejo com as pessoas. Quando a gente se torna terapeuta, né? Então a gente tem um olhar sistêmico para tudo, né? Qualquer conversa besta dentro de ônibus, a gente já já coloca um olhar da visão sistêmica. É engraçado isso. Essas pessoas, quando elas não. Elas dizem assim: eu fiz tanto pelo fulano e o fulano me traiu, foi embora, me trocou por outro, e é justamente isso, porque você fez tudo e você não deu oportunidade com que ele trocasse. Dentro dessa relação, quem dá muito se torna-se tão grande que você olha para o outro, infantiliza o outro dentro da relação. O outro ele fica criança. E quando ele não compensa, ele vai procurar algo onde que ele possa compensar e dar da maneira que ele pode dar. E nós chegamos no amor, o ágape, né? Que é aquele amor incondicional, que é aquele amor que não espera troca. E a pergunta que eu quero provocar em nós aqui hoje e para você que está assistindo, em que fase de amor que você está? Você está no porneia, você está no amor eros, filia ou ágape? Ou os quatro juntos de uma vez? Eu te porneio e te filio ao mesmo tempo, eu te ágapo e te porneio. Como que está a sua relação consigo mesmo e com o outro, para quem aqui tem relação? Como que você tem olhado para si, para o seu companheiro ou para sua companheira? Para você que está solteiro hoje, o que que você projeta para a sua vida tendo alguém hoje? Porque, às vezes, se eu estou indisponível para a relação e, ao mesmo tempo, eu quero me relacionar, eu vou me envolver com pessoas indisponíveis para relacionamento. Eu vou, eu vou me envolver com pessoas indisponíveis, tendo um amor eterno, uma relação internet, com pessoas que moram longe. Eu vou me envolver com pessoas indisponíveis, porque eu vou me envolver com pessoas casadas. Eu não quero, mas é o que mais aparece para mim. E, na verdade, inconsciente eu também estou indisponível. Porque o que, que eu estou fazendo para atrair esse tipo de pessoas para minha vida? Que a gente possa prestar atenção em nós. O que, que eu quero para mim hoje? E se eu estou dentro de uma relação, como melhorar ela? Como deixar ela cada vez melhor? E entre o que eu trouxe, a Alice e a Cássia trouxe, tudo parte de um respeito e admiração pelo outro. Eu acho que é isso, meninas. O que, que vocês pensam? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Cássia? Eu tenho um atendimento agora às 8 horas. Eu também tenho às 8h15.
Tem um reiki aí à distância para fazer. Eu espero que o pessoal tenha curtido aí hoje, né, sobre os relacionamentos de casal. Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato no meu particular, né? Querem atendimento aí, me procurem também, que eu atendo com a maior alegria. Alice e a Nádia, vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu só quero agradecer vocês e dizer que uma relação a dois são dois adultos cuidando da relação. Perfeito. É sobre isso. Quer falar alguma coisa, Nádia? Só agradecer, né, o espaço de vocês e ficou bastante conteúdo para a gente refletir bastante. E é só tudo como a Alice falou, né, sobre maturidade. É olhar para nossas relações como adultos. Se um dos dois, ou os dois, estão infantilizados e reivindicando algo ainda um do outro, e essa reivindicação ela parte do meu sistema de origem, que é disfuncional e mal resolvido, a minha relação ela tende ao fracasso. Então, a terapia ajuda muito a gente ter esse olhar, né? A gente adultecer para nós, para o outro e para nossas relações como um todo. Na minha relação com os meus pais, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com o meu aspecto profissional, dentro do meu trabalho com os meus chefes, os colegas de trabalho, no meu trabalho voluntário, em toda parte. Porque a gente só se desenvolve quando a gente se envolve. E a terapia ajuda muito a gente dentro desse processo de amadurecimento, de reconhecimento de si e do outro. Quando a gente faz terapia, a gente coloca limites em nós e no outro. Como a gente não tem como transformar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos, então já é o primeiro passo. Porque a gente vai aprender a escolher coisas melhores. A gente vai atrair aquilo que há de melhor. Encontrar alguém perfeito, não, porque imperfeito também somos. Mas ter relações mais sadias e equilibradas. Meninas, um beijo, Alice. Eu vou assistir a gravação que você disponibilizou lá no grupo, que eu não tive tempo de assistir. Nádia, um beijo sempre. Cássia, gratidão, obrigado, boa noite. Eu vou parar aqui a gravação e eu vou continuar com essa mesma sala aberta, porque o meu cliente vai entrar por essa sala também. Boa noite a todos.